Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a primeira aula das três, né, que nós temos. Muito embora nós não fiquemos aqui até às 5, porque a gente precisa salvar os vídeos, enviar para você que está na plataforma. Né? Opa, chegando aqui a Mariane. Chegando aqui a Mariane, que tem o número. Qual é o teu número, Mariane? O 6. Francisca Mariane é o 6. Muito bem. Então, pessoal, hoje a gente vai até a data do SAEB, né, a gente vai estar fazendo só atividades voltadas para o SAEB, para a avaliação SAEB. E temos aqui que concluir aquele DV de ontem, aquele TD com 20 questões, se eu não me engano. E temos também mais um TD com 30, certo? Esse TD a gente vai começar ele hoje, resolver aí umas 5 a 10 questões e depois ficar o restante para vocês resolverem, vocês tentarem. Vai ter o gabarito. Quando for no final da semana, muito provavelmente que sexta-feira tem um simulado. Agora eu estou tendo dificuldade, que eu conversei com a Giane, porque eu tenho 4 aulas no Alto Aragão, então não vou poder ir sexta-feira para aplicar esse simulado. Eu posso preparar o simulado, mas não posso ir aplicar. Só se... Vamos ver se a gente consegue uma pessoa para aplicar. Quem entrou aí foi o Eduardo, né? Foi. É o 7. Pronto. Então a gente vai fazer esse simulado aí com as 20 ou 26 questões e aplicar envolvendo esses descritores do SAEB. Vamos lá. Então, começando logo com aquela questão de ontem, eu estava olhando ela aqui, vendo qual é a forma de resolver. No caso, ela tem resposta. Eu que estava buscando uma forma diferente de resolução. Então, se a gente pegar, transformar tudo em decimal e depois converter em potenciação, dá para resolver. A questão é, eu estava querendo resolver, transformar isso aqui em potenciação para resolver, mas não dava porque tinha um sinal de menos antes. Né? E agora, aí vamos tentar colocar tudo em forma de decimal. Se eu pegar aqui esse 10 elevado a menos 5, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter 4 vezes 10 elevado a menos 5 vai dar 0, são 5 casas depois da vírgula. E a última é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu multiplicar 4 vezes, 0,01, vai dar o quê? Vai dar 0,1, 2, 3, 4 e o 4 no final, né? 1, 2, 3, 4, 5 casas, ó. 4 vezes 1, 4. Tá certo? Agora eu pego esse 0,57 aqui, ó, 0,00057 e subtraio, né? Subtraindo aqui, ó. Subtraio o 0,00004. Subtraindo, 7 menos 4 dá 3, 5 menos 0 dá 5, 5 menos 0 dá 5, e aqui o resto tudo é 0. 0, 0, 0, pronto. Agora, pessoal, transformar, vocês percebem que já tem duas respostas parecidas aqui, né? Só que nós Sim. temos que transformar isso aqui em potência de base 10. Aí vai ser, eu sempre quando eu converto quando eu transformo isso aqui em notação científica, não é que eu procure, mas assim,
A regra clara é de que você deve deixar um algarismo significativo, só um, antes da vírgula. Então eu tenho que avançar a vírgula até o 5, ou seja, uma casa, 2, 3, 4. Tá certo? Portanto, vai ficar 5,3 vezes 10 elevado a menos. Quantas casas eu avancei? 1, 2, 3, 4. Então elevado a menos 4. Compreendido? Sim. Se você não tiver feito, faça aí. Então foi preciso desmanchar, em vez de transformar logo essa daqui em potência de base 10, foi preciso desmanchar essa daqui que estava em base 10 e botar ela em forma de em forma de decimal. Depois fazer a subtração. Tem outra aqui, né, que ficou sem fazer também, essa de espelhar. Eu fiz a leitura dela aqui e depois eu identifiquei o que eu não tinha visto ainda. Termine aí essa 4, ou já terminaram? Nessa quinta questão está dizendo o seguinte: observe o polígono em cinza representado na malha quadriculada abaixo. Para criar uma nova figura, esse polígono foi refletido em relação à reta R. Ó, refletido em relação a essa reta R. Era isso que eu não tinha observado. Em seguida, foi feita uma rotação de 90 graus no sentido horário. Sentido horário é assim, ó. Sentido horário é para cá, né? Certo? Assim é anti-horário, né? Ele foi no sentido horário, foi para cá, para cima. Em relação ao ponto P, ó, sentido horário em relação ao ponto P. Qual figura foi obtida a partir das transformações geométricas aplicadas nesse polígono? Ora, se essa figura ela foi refletida, pessoal, ó, é como se você pegasse o bico dela aqui, preste atenção nisso, ó. Esse bico aqui, ó, essa ponta, ela vem para cá. Essa pontinha aqui, ela vem para cá. E essa outra pontinha aqui, arrasta ela e vem para cá, ó. Tá certo? Foi refletida. Entendido aí? Deu para entender? Sim. Ela vem para cá, ó. Ela é arrastada, ela fica em pé, dobra e vem para cá. Fica com essa ponta bem aqui em cima. Mas a parte cinza claro fica em cima e a parte cinza escura ainda fica embaixo. Beleza. Só que quando eu trago essa ponta para cá, olha que essa ponta vai ficar bem aqui. Se eu puxar ela no sentido horário, 90 graus, ela vai ficar embaixo. E o lado cinza claro vai ficar desse lado. Vamos ver onde é isso aqui. Qual deles? Ó. Pronto, ele fica nessa posição, ó. Se você puxar ele para cá, ele fica nessa posição, tá certo? Entendido? Ele fica nessa posição. Só que depois disso, eu ainda tenho que puxar, que girar 90 graus no sentido horário. Essa ponta vem para baixo e essas duas ficam para cima. Então é o item A. Deu para perceber? Essa ponta vem para baixo e essas duas pontinhas aqui vão para cima, ó. Tá aí, ó. Sim. Entendido? Pronto, então é o item A nessa questão 5. Nessa questão 13, ela envolve, pelo visto, envolve porcentagem, né? Diz o seguinte: uma fábrica de rodas produziu, nesse último mês, um total de 50 rodas.
rodas para bicicleta, né? 200 rodas para carros. Após essa produção, a fábrica realizou um teste de qualidade e rejeitou 4% das rodas para bicicleta e 8% das rodas para carros. Neste mês, a porcentagem de rodas reprovadas no teste de qualidade em relação ao total de rodas foi de... Então, ele quer saber, neste mês, a porcentagem de rodas reprovadas, né, no teste de qualidade em relação ao total de rodas. Se foi 50 rodas de bicicleta, 4%. 200 rodas para carro, 200 rodas para bicicleta, quer dizer, para bicicleta e 200, para carro mesmo, 200 rodas para carrinho, foi 8%. Então nós temos aí um total de quantos por cento? 8%. 8% de 200 dá quanto? Dá quantas rodas? Alguém sabe? 8% de 200. 16. 16. 8% de 100 não é 8? 8% de 200 Eu é pensei 16. exatamente assim, eu pensei, quanto é 8% de 100? É 8. Pronto. 8 mais 8, 16. Exatamente. Agora nós vamos fazer o seguinte. 8% de 200 rodas dá 16 rodas, 16 rodas que saiu com defeito. Confere? E quanto é 4% de 50? Se fosse 4% de 100, seriam 4. Mas 4% de 50. Pra gente saber, é assim, ó. Pra fazer a 4%. 2. Ó, exatamente. 4% de 50, ó. Você faz assim. 4 vezes 50 dá quanto? 200, né? 200 dividido por 100, né? 2. Entendido isso? Aí, como é que você vai fazer esse total de porcentagem? O problema está aí. Eu sei que 16 rodas de carro dá 8% de 200. Eu sei que 2 rodas de bicicleta dá 4% de 50. 4% de 50, beleza. Então eu tenho quantas rodas ruins nessa produção? 18 rodas, confere? 16 mais 2. Tá entendido isso? Sim. Ele quer saber, né, o total de porcentagem. Então nós vamos ter um total, pessoal, de... Nós vamos ter um total de 16... Quantas rodas no total? 200 mais 50. 250. Corresponde a quê? A 100%. 250 rodas que foram fabricadas é o meu 100%, é o meu total. Quantas rodas saíram com defeito? Saíram 18 com defeito. Então, 18 corresponde a quantos por cento? A X. Pronto, agora eu vou ter o total da porcentagem. 250x vai ser igual a 18 vezes 100, 1.800. 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 250. Divide por 10 em cima, por 10 embaixo. Vamos fazer 180 dividido por 25. 180 dividido por 25 vai dar mais ou menos 7, por aí assim. Acho que 7. Deixa eu ver aqui. Isso dá 7.
7 vezes 25, se fosse 8 vezes 25, dá 200. Como é 7 vezes 25, dá 175. 175. 175 para 180, falta 5. Aí o que que acontece? Eu pego esse 5, quebro ele em 50 pedaços e tudo que vier agora é pedaço. 50 por 25, 2. 2 vezes 5, 2 vezes 25, 50. Para 50, 0. Então é uma questão que exige um pouquinho de atenção, que não é uma porcentagem simples. Ele quer um total de porcentagem. E para eu ter um total de porcentagem, eu preciso ter um total de referência. E o que é esse total de referência? 200 rodas mais 50 rodas, que dá 250 rodas. Agora, quantas rodas dá 8% e quantas rodas dá 4%? Aí sim, aí eu faço essa comparação. Então, dá o quê? 7,2%. Deu para entender ou não? Deu. Se tiver alguém Sim. sem entender, pode dizer. Eu repito aí. A gente calculou porcentagem, calculou regra de 3, né? Aqui. Divisão. Vamos aqui a 14. Acho que você pode até estar copiando. Se estiver copiando, o professor, eu estou copiando, aí eu deixo. Para não atrapalhar vocês. Só diga, porque aí eu paro aqui a gravação enquanto vocês estiverem copiando. Pronto. Tem alguém copiando ainda essa questão? Sim ou não? Não. Pronto. Se tiver, é só falar. 14. Um clube construiu uma piscina com capacidade máxima de 30 metros cúbicos de água. Quantos litros de água são necessários para encher completamente essa piscina? Ah, pessoal, essa daí está muito fácil. Vou esperar que vocês... Eu vou esperar que vocês dêem uma dica aí. Está muito fácil. Ó, a piscina tem 30 metros cúbicos de água. Quantos litros de água tem a piscina? $300.000. Não. Não. Quantos litros? Quantos litros de água? Vai ser o tamanho da piscina. É 300, quer dizer, 30 vezes 30 vezes 30, né? Não. É porque é metro cúbico. Ela tem, o volume dela é 30 metros cúbicos. O que é esse 30 metros cúbicos? Você tem que entender o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa caixinha aqui que eu vou fazer, ela dá 1 metro cúbico. Imagine aí. Pronto, eu estou fazendo uma caixa, um tanque, que ele dá 1 metro cúbico. Tá aí, 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro na largura, 1 metro no comprimento e 1 metro na altura. Então, esse 1 metro cúbico, ele dá igual a 1.000 litros de água. Isso é padrão, tá certo? 1 metro cúbico de água dá 1.000 litros de água. Entendido? Então, 30 metros... 30 mil, então. Hã? Então é 30 mil, né? 30 mil. Se 1 metro cúbico de água, ele é 1.000 litros de água, então 30 metros dá 30 mil. 5 metros dá 5 mil, 10 metros dá 10 mil, 30 metros cúbicos dá 30 mil. Porque cada metro cúbico é 1.000 litros. Tá certo? E se você pegar uma régua, preste atenção, se você pegar uma régua e medir assim, fizer uma caixinha de 10 centímetros, ó. A régua não são 30 centímetros? Se você pegar uma régua e fizer uma caixinha desse jeito assim, ó, com 10 centímetros,
10 centímetros cúbicos, ó. 10 centímetros cúbicos. Cabe exatamente, ó, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Cabe exatamente, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 litro de água. Tá certo? Você pode até achar que não, mas uma caixinha dessa com 10 centímetros de aresta cabe 1 litro d'água. Aí se eu tiver 10 dessa daqui, ó, 10 por 10, vai caber 100 litros. E se eu tiver 10 para cima, vai ser 100 vezes 10, aí cabe 1000. Entendido? Então vai dar o quê? 30 mil. Ok. Eu mostrei para os meninos ontem, eu mostrei para os meninos do 8º ano, uma experiência dessa. Eu vou só pausar o vídeo aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês também. Só um instante. Então, vocês viram aí no experimento que foi acabado de fazer que 1 metro cúbico, né? Aliás, 1 metro cúbico dá 1000 litros de água, assim também como 10 centímetros cúbicos é 1 litro de água. Nós fizemos, né? Eu vou fazer agora porque está gravando. Vou fazer essa experiência gravando, ó. Eu tenho 1 litro de água e vou botar aqui nessa vasilha que ela é 10 centímetros cúbicos. Pronto, acabou a água aqui e encheu, ó. Certo? Caiu até um pouquinho aqui no chão. Bom, vamos dar sequência fazendo as nossas correções. Então, concluindo que uma piscina com 30 metros cúbicos, para fazer aqui, 30 metros cúbicos vai corresponder a quê? A 30 mil litros de água. Compreendido, né? Essa questão 15, ela é um pouquinho chata. Por que ela é um pouquinho chata? Porque você não tem como resolver nada com essa equação aqui. Você pega essa equação, para que você consiga descobrir o resultado, você vai ter que fazer comparações com as respostas. Você não tem como resolver se você não fizer comparações com as respostas. Então vamos lá. Vamos pegar o gráfico A. Ele quer saber que essa equação ela se refere a qual gráfico? A qual dessas retas aqui? Então preste atenção no seguinte. Temos y mais x menos 1 igual a 0. Veja que bem aqui, ó, nesse ponto, vamos pegar esse ponto primeiro, ó, esse ponto aqui. Na hora que o y é 1, o y aqui está sendo 1, ó, 1. O x ele é 0, ele nem está para a direita nem está para a esquerda. Então vai ser 1 mais 0, o x vale 0, né? 1 mais 0 menos 1. 1 mais 0 menos 1 igual a 0. Vamos ver. 1 mais 0 é 0. Não, 1 mais 0 é 1, quer dizer, menos 1 é 0. Confere, então isso aqui está certo. Mas vamos para o segundo ponto. Na hora que o x é menos 1, ó, na hora que o x é menos 1, o y está sendo 0, ó, que ele nem está para baixo nem está para cima. Nesse ponto aqui, ó. Na hora que o x é menos 1, o y é 0. Então vamos estar, y é 0, mais o x, que é menos 1, menos 1 de novo, ó, menos 1, pela fórmula, igual a 0. Vamos lá. Mais vezes menos é menos. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E menos 2 não é igual a 0. Então está descartado. Não é o item A. Vamos para o item B. Tá dando para entender assim? Vamos para o item B. Olha para esse ponto. Vamos marcar esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. O ponto que cruza o eixo. O eixo X e o eixo Y. Na hora que o Y é 0, o Y aqui é 0. Nem está para cima nem está para baixo. Mas o X é 1. Então vamos lá. O Y é 0. Aqui o valor do Y. Ó. Y é 0. Mais o X. O X é 1. O X é 1.
Menos 1 igual a zero. Menos 1 igual a zero. Confere, ó. Mais 1 menos 1 é igual a zero. Está certo. Vamos para o segundo ponto. O que acontece aqui com o y? O y é menos 1. Então bota menos 1 mais o x. Quanto é o x? O x aqui é zero, ó. Nem está para a direita, nem está para a esquerda. Zero. Menos 1 que é da fórmula. Menos 1 que é da fórmula. Menos 1 igual a zero. Vamos ver. Menos 1 com menos 1 dá zero? Sim. Menos 1 com menos 1 dá zero. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então também não é o B. Não é o B. Vamos ver se é o C. Pode ser que seja o C. A fórmula é essa, ó. Y mais x menos 1 igual a zero. A fórmula é essa. Está descartada ali. Aquelas duas anteriores já foi descartada. Vamos ver essa. Esse ponto aqui. Na hora que o y é zero, veja que o y aqui é zero, porque ele não está para cima e nem está para baixo. O y está bem na linha zero. Então, o y é zero. O x está sendo menos 1, mais menos 1. Menos 1 da fórmula. Menos 1 da fórmula. Igual a zero. Vamos ver se é verdade isso. Mais vezes menos. Menos 1 com menos 1, menos 2. Não é zero. Então também não vai ser esse, pessoal. Não vai ser esse. Então só pode ser o D. Espero que seja. Vamos lá. Agora eu tenho o que aqui? Eu tenho o y valendo 1. O y vale 1. Mais x. O x quem é? Zero. Porque o x ó, nem está para a direita nem está para a esquerda. Tá? Zero. Mais zero. Menos 1 que é da fórmula. Igual a zero. Isso é verdade? Mais 1 menos 1 é zero? É. Agora vamos para esse outro ponto bem aqui. Na hora que o y é zero, o x está sendo 1, ó. O x está sendo 1. Então, 0 mais 1 menos 1 igual a zero. Ó, mais 1 menos 1 é zero? É. Então, pessoal, onde deu certo nos dois pontos foi o item D. Como é que eu sei? É só substituir. Você tem que saber fazer o seguinte, ó. Nesse ponto de encontro dessa reta que cruza o eixo, quem é o x e quem é o y? Quem é o x e quem é o y? Quem é o x e quem é o y? Quem é o x e quem é o y? E aqui também, ó, quem é o x e quem é o y. Nesses 8 pontos aí. Se você não souber, você não vai saber substituir nessa formulazinha, ó, que eles deram. Essa lei de formação aqui. Y mais x menos 1 igual a zero. Então, só esses dois pontos do item D que satisfazem essa equação aqui. Tá certo? Tá certo. É o item D. Então, pessoal, vamos para o intervalo. Voltamos aí às 15h30, 15h35. Por favor, não saiam da aula de jeito nenhum. Temos aí, ó, 6 alunos. Não saiam, deixa aí ligados. Quando for daqui a pouquinho, né, a gente volta para dar sequência na correção das atividades. Ok? Ok. Bom, turma, retomando aí do intervalo, vamos dar sequência aqui na correção dessas atividades. Tem ainda questões até a 20ª e aí depois eu libero aqui a gente corrige aqui mais umas 5 e fica o restante para vocês tentarem durante a semana. Mas lembrando que eu vou providenciar aí esse simulado para que vocês possam fazer na sexta-feira, sendo eu indo aplicar ou outra pessoa. Acredito que eu não irei por conta de ter 4 aulas no Alton Aragão. Mas pode ser que eu organizando, outro professor possa aplicar. A questão 16 diz, observe o desenho abaixo. As retas paralelas RS cortadas pelas retas transversais T e U
Tá aqui, né? Paralelas RS, transversais T e U. E as intersecções entre elas, onde foram destacados 4 ângulos. A pergunta é, quais desses ângulos são congruentes? É uma pergunta muito fácil, pessoal. Mas ela só será fácil se o aluno souber o que significa congruente. Quem lembra aí? É os que tem a mesma medida de ângulo, né? Mesma medida, exatamente. Então, quando ele falar em segmento de reta congruente, lados congruentes, ângulos congruentes, tudo, quando fala congruente, quer dizer mesma medida. Então, minha gente, Sei. quando eu tenho duas retas paralelas, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por um ou duas transversais, tanto faz, você vai gerar 4 ângulos, onde eu vou até colocar aqui, ó, esses ângulos aqui, eles são chamados de opostos pelo vértice, ó, viu? Esses ângulos aqui são chamados de opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então esse vermelhinho é do tamanho desse, assim também como esse roxo, ele é do tamanho desse aqui, ó. O vértice é o ponto de encontro, então eles são opostos, um de um lado, outro do outro. Quando ele diz opostos pelo vértice, eles são congruentes, tá certo? Vou botar o vermelho aqui também. Pronto, vamos só relembrar isso aqui que é importante. Pronto, eles são congruentes. Outros ângulos que são congruentes são os correspondentes. Por exemplo, esse ângulo aqui, esse ângulo, se eu pegar aqui o ângulo A, B, C, D, E, F, G, H. Se eu pegar quem é que é correspondente, ó. Correspondente, tá? Correspondente, ó, o A com o E são correspondentes, ó. Esse corresponde a esse. O A e o E. O D e o H são correspondentes, ó. DH. O B e o F são correspondentes. BF correspondentes. E também o C e o G são correspondentes. C e G. Quando os ângulos são correspondentes, eles também são congruentes. Todos os ângulos correspondentes são congruentes. Aí nós temos os alternos interno, alterno externo, colateral interno, colateral externo. Tudo isso a gente estudou no 8º ano, né? Interno é se tiver entre essas duas retas, ó, RS, por exemplo. Se tiver entre uma e outra, eles são internos. Se tiver fora, ele é externo. Se tiver tudo do mesmo lado, ele é colateral. Se tiver de lados diferentes, ele é alterno. Por exemplo, o B e o H, eles são alternos externos. Se eu pegar aqui o C e o F, eles são colaterais internos, né? Foi tudo visto no ano passado, no 8º ano. Mas a pergunta é tão simples, é só para perguntar quais desses ângulos são congruentes. Então, pessoal, é esse aqui, o ângulo alfa, ele é congruente com o ângulo, que letra é essa? É o ômega. Alfa e ômega são congruentes. Então, é letra... Mas não tem essa letra, professor. Não tem essa letra, né? Na letra C. Não é alfa não, pessoal. É porque essa reta aqui, ela corresponde, tem a reta T e ela é diferente da reta U, né? Então, quais são os ângulos que a gente tem que levar em consideração aqui? Vamos lá, com calma. Deixa eu ver aqui. Eu acho, é o A e aquele ali de cima. Teta. Ó, esse ângulo θ, presta atenção aqui, ó. Esse ângulo θ, ele está se referindo
a quem a reta S, confere, e a reta T, confere? Sim. E esse ângulo alfa, ele se refere à reta paralela, que é a mesma posição da reta S, e também à reta T, confere? Portanto, é alfa e teta, certo? Eu disse que era C. Pronto, é alfa e teta, C. Muito bem, bem observado. É porque, ó, no caso aqui é porque um está se referindo a uma reta e o outro está se referindo a outra. Aí não pode, tem que ser se referindo à mesma reta. Quem se refere à reta T, que tem o mesmo tamanho, é o alfa e o teta. A letra teta. Ótimo. Questão 17. Uma pedreira recebeu uma encomenda para produzir 1.782 decímetros cúbicos de paralelepípedo. 1.782 decímetros cúbicos de paralelepípedos retos para pavimentar um trecho de rua. Um desses paralelepípedos, com algumas de suas medidas, está representado na figura abaixo. Então tá aí uma pedrinha um paralelepípedozinho para fazer calçamento, aquelas pedrinhas que chama de pedra portuguesa, né? Essa pedreira precisa produzir no mínimo quantos paralelepípedos para atender essa encomenda? Qual é a encomenda? 1.000. A encomenda é 1.782 decímetros cúbicos. Vamos ver se as medidas aqui estão em decímetro, né? Oi? É. Ó, então, quantas pedrinhas dessas são necessárias? Desce. Tá cortando o teu áudio. Eu perguntei se decímetro é para cima de centímetro ou é para baixo. Se decímetro é para cima de centímetro, é para baixo. Vamos lá. Deixa eu dar uma clareada aqui para vocês. Olha só. Primeiro você tem que trabalhar, entender com metro, depois com metro quadrado e depois com metro cúbico. Vamos revisar isso aqui um pouquinho aqui rápido. Eu tenho primeiro um metro. Um metro não são 100 centímetros, né? Esse metro eu posso dividir ele em 10 pedaços. Cada pedaço vai ser um decímetro, tá certo? Se eu dividir o metro em 10, cada pedaço é um decímetro. Um decímetro, ele tem 10 centímetros. Se eu dividir o decímetro em 10, eu vou ter o quê? 10 centímetros. Se eu dividir um centímetro em 10, eu vou ter 10 milímetros. Então, a gente chama de submúltiplos. Agora, se eu pegar um metro e multiplicar por 10, aí eu vou ter 10 metros, que a gente chama de decâmetro. É o Dan. Se eu pegar 10 metros e multiplicar por 10, eu vou ter 100 metros, que aí é o hectômetro. Se eu pegar 10 hectômetros, se eu pegar 1 hectômetro, quer dizer, e multiplicar por 10, aí eu vou ter 10 hectômetros, que dá 1 quilômetro. Só que quando a gente tem medida linear, a vírgula se desloca para frente ou para trás uma casa só. Quando a gente tem medida de área, que é metro quadrado, ela se desloca duas casas de uma vez, que é uma referente à largura e a outra referente ao comprimento. Porém, quando se refere a volume, aí são três casas, cada mudança dessas são três ordens que a gente coloca, porque uma é referente à largura, comprimento e a outra para a altura. Vamos fazer um exemplo. Digamos que eu tenho 62 hectômetros. Olha aí, eu tenho 62 hectômetros e quero transformar em centímetros. Tudo bem aí? Isso em metro linear. Metro linear. Medida de comprimento. Eu tenho hectômetro e quero transformar em centímetro. O que acontece? A vírgula, ela sempre fica aqui por último, certo? Não precisa botar, mas ela tá. Então eu vou deslocar uma casa. Quando eu desloco uma casa para frente, é um zero que eu boto. Essa vírgula, ela deixa de... E quando é para trás?
bota o zero para trás, né? Bota o Exatamente. zero. Então, se eu desloco uma casa para frente, um zero. Duas casas, dois zeros. Três casas, três zeros. Eu não disse que é lá por centímetro? Quatro casas, ó. Um, dois, três, quatro. Então são quatro zeros. A vírgula estava aqui e foi para cá para o final. Ok? Agora imagina que eu tenho. Imagina que eu tenho 6 milímetros. Eu tenho 62 milímetros e eu quero transformar ele em metro. Tá aqui, ó, 62 milímetros e eu quero ir para metro. A vírgula tá aqui, não tá? Eu tenho que ir quantas casas para trás para chegar no metro? Uma, duas, três. Então a vírgula tá aqui, ela vai uma, duas, bota um zero, três. Ela vai ficar bem aqui, ó. Vai ficar 0,062, ou seja, 62 milímetros. Transformando milímetro em metro. Ok? Sim. E Sim. a questão tá é no seguinte, professor, e se for área? Digamos, a pergunta que você fez, se decímetro é maior ou menor que centímetro, né? Decímetro é maior, porque um decímetro são 10 centímetros juntos. Aí imagine que eu tenho 10, imagine que eu tenho 8 decímetros quadrados e eu quero transformar em milímetros quadrados. Aí eu vou ter que deslocar quantas casas? Uma, duas. Como agora eu estou trabalhando com quadrado, cada casa deslocada são duas ordens. Então fica assim, ó. Ó, eu tenho um 8. Quando eu desloco uma casa, dois zeros. Porque é um zero para largura e o outro para comprimento. Aí quando eu vou para milímetro, mais duas casas. Um da largura e o outro do comprimento. Então dá o quê? 80 mil milímetros quadrados. Entendeu? Do mesmo jeito é para trás. Do mesmo jeito é para trás. Se você está em decímetro, ó. Você está em decímetro e quer chegar no hectômetro. Você está no decímetro, quer chegar no hectômetro. Quadrado, imagine. Vamos dizer que eu tenho 325 decímetros quadrados. E eu quero saber quanto vale ele em hectômetro. Então eu vou deslocar a vírgula. Uma casa, duas casas, três casas. Ou seja, três casas corresponde a 6. Vamos lá, deslocar. Ó. Uma casa. Vamos botar aqui o 325. Ó. 325. A vírgula está aqui no final. Então vai ser 6 casas que eu vou deslocar para a esquerda. Aqui a gente desloca 3, mas cada casa corresponde a duas posições. Porque é área e não comprimento. Então vai lá. 1, 2, 3. Aí faz mais. 4, 5, 6. Pronto, aí eu boto a vírgula. Agora dá o quê? Hectômetro quadrado. Professor, e se for volume? Aí cada mudança de um para o outro corresponde a 3 posições. Em vez de duas casas, você avança 3 ou reduz ou recua 3. Deu para entender? Deu. Porque aí já seria cálculo de volume, né? Pronto, vamos lá para a questão. A questão está tranquilo, porque é o seguinte, já está tudo em decímetro, ó, não tem nada que modificar. Decímetro, decímetro. Só falta multiplicar aqui, ó, 2,2 vezes 1, 2,2. 2,2 vezes 1,2. Deixa eu fazer aqui mesmo. 2,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Somando tudo, 4. 4 e 2 dá 6. 2. Duas casas depois da vírgula dá 2,64. Então, pessoal, o volume de uma pedrinha dessa é 2 decímetros, 64 quadrados. Não, quadrado não, cúbico, desculpa. Então é decímetros cúbicos. E quantos decímetros cúbicos nós temos disponível? 1782. Qual é o próximo passo agora?
Dividir? Dividir 1782 pelo tamanho de cada pedra, que eu vou descobrir quantas pedras eu vou comprar, quantas pedras eu preciso. A pergunta não é essa. Essa pedreira precisa produzir no mínimo quantos paralelepípedos, ó, quantas pedras. É só eu dividir o total pelo tamanho dela, que eu vou descobrir quantas pedras são. Bora lá. Deixa eu ver aqui, são 1782 decímetros cúbicos para dividir para 2,64, certo? Vamos imaginar aqui o seguinte, esqueça essa vírgula aqui por enquanto. 178 não dá para 264, agora 1782 dá. Vamos imaginar que isso aqui seja 250. 250 mais 250 mais 250 mais 250. 6 vezes 250 já dá o quê? Já dá 1.500. 7 vezes 250, vamos tentar? Mas não dá. 7 vezes 250, que não tem nenhuma opção aqui, ó. 7. Vamos botar 6 mesmo, ó. 6 vezes 4 dá 24. 24 para 32 dá 8, né? A 3. 6 vezes 6, 36. 36 com... acho que vai passar. 36 com 3 dá 39. Vai passar. Professor, você, de todas as coisas aí, é mais difícil a divisão, né? A divisão com certeza. Vamos tentar um 8. Deixa eu tentar aqui um 8 para ver se dá certo. Mas acho que o 8 não dá não. Pode ser que dê. 8 vezes 4, 32. Ó, pode ser que dê. Para 32, 0. A 3. 8 vezes 6, 48. 48 com 3, 51. 51 para... aí passa. 51 para 58, 7. A 5. 8 vezes 2, 16. Passa. Tá passando é muito e muito. Não vai ser isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar... vou tentar descobrir aqui na calculadora, mas nós vamos fazer essa conta. Já comecei e vou fazer. Deixa eu ver aqui. 1782 dividido por 2,64. Por 2,64. Dá igual a 675. Então é um 6 mesmo. Ó, 675. Mas vamos fazer aqui. É um 6. 6 vezes 4 dá 24. 24 para 32 dá 8. Não dá? A 3. 6 vezes 6, 36. 36 com 3 dá 39. 39 para 48 dá 9. A 4. 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12. 12 com 4 dá 16. Para 17 dá 1. Pronto, agora faz mais sentido. Quebra isso aqui em 1980 pedaços. Aí, vírgula. No caso aqui vai dar 7, né? Ó. 1980 por 264 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 para 30 dá 2. A 3. 7 vezes 6, 42 com 3. 42 com 3, 45 para 48.
45 para 48, falta 3. A 4. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. Para 19, 1. Sobrou 132. Aí de novo quebra em 1320. Aí vai dar 5, né? Já está dizendo aqui, ó. Para ninguém ficar perdendo tempo aqui, dá 5, né? Aí 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. A 2. 6 vezes 5, 30. 30 com 2, 32. Para 32, nada, né? 5 vezes... Deixa eu ver aqui. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, 0. A 2. 6 vezes 5, 30. 30 com 2, 32. 32 para 32, nada. A 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Para 13, nada. Então é mais difícil mesmo ver essa questão de dividir, né? Aí, professor, mas lá embaixo não é... Lá embaixo não é inteiro, 675, e aqui não deu quebrado? Sim, mas é porque eu trabalhei como se isso aqui fosse inteiro, ó, 264, e não é. Então você faz o quê? Encaminha a vírgula 2 casas para frente, ó, porque eu trabalhei como se fosse inteiro. Deu para entender aí? Deu. Você Eu só não encaminha. entendi. Quando a vírgula é aqui, ó, quando a vírgula é aqui, você encaminha a vírgula para trás. Quando a vírgula é no divisor, você encaminha a vírgula para frente. Se a vírgula for no dividendo, você conta para trás. Se a vírgula for no divisor, se for no dividendo, a vírgula vai para trás. Se for no divisor, a vírgula vai para frente. Então, como aqui tem 2 casas, você anda com a vírgula 2 casas para frente. Então dá 675, alternativa D. Vamos a mais umas aqui. Mas dividir número grande assim é ruim mesmo, principalmente número decimal. 18, tá faltando 3 ainda. Não vai dar tempo a gente fazer muita coisa, não. Olha só. Essa daqui é de... Parece que é probabilidade. Quando aparece dado assim... Caio utilizou 2 dados idênticos convencionais para fazer 2 lançamentos com eles juntos. A figura abaixo representa as faces superiores desses 2 dados parados. Após Caio fazer o primeiro lançamento, deles sobre a mesa. Então tá aqui, ele lançou uma vez, obteve o 1 para cima e no outro dado obteve 1 para cima também. Tá certo? Aí ele diz assim: antes do segundo lançamento, Caio deseja que os dados parem com suas faces superiores marcadas com o mesmo número de bolinhas reveladas no primeiro lançamento. Então o mesmo número de bolinhas é 1 no primeiro e 1 também no segundo. Qual a probabilidade de Caio obter esse segundo lançamento, né? Nesse segundo lançamento, a face superior desses dados com o mesmo número de bolinhas marcado como as do primeiro lançamento? É assim, pessoal, ó. Tem quantos 1 no dado? Não é só 1? É ou não é? Sim. 1. Só 1. E são quantas faces? 6 faces. 6 faces. No outro dado, 1 e também com 6 faces. Então, a possibilidade aqui é um produto, viu? Um produto de um com o outro. Porque um pode ser 1 e o outro pode ser 1. Esse primeiro pode ser 1 e o outro pode ser 2. Pode ser 1 e pode ser 3. Então, vai ser 1 sexto vezes 1 sexto. 1 vezes 1, 1. E 6 vezes 6, 36. Então, pessoal, essa possibilidade diminui muito. Só para você ter uma ideia, bora fazer em porcentagem. Bora fazer em porcentagem.
Para eu obter o primeiro dado com a face 1, para eu obter o primeiro dado com a face 1, eu faço assim, ó, divido 1 dividido por 6, dá igual a 16,66% de chance. Eu tenho 16,66% de chance. Porém, olha como diminui a chance, ó. 1 dividido por 36. Aí é mais difícil você obter o 1 nos dois dados. Aí a chance diminui para 2,77% de chance. Ó. 2,77% de chance. Cai muito, né? Então, a alternativa A. Questão 19. Uma determinada fábrica de refrigerantes utiliza 40 máquinas idênticas para encher um lote padrão de garrafas em 480 minutos. Essa fábrica adquiriu mais 10 novas máquinas idênticas às já utilizadas para, juntas com essas, atuarem nessa funcionalidade. Em quantos minutos todas essas máquinas encherão juntas um desses lotes nessa fábrica? Então, Só. hã? Daí é bem fácil, né? Aqui é regra de 3, que a gente chama de regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela só envolve duas grandezas. A regra de 3 composta, ela pode envolver 3 grandezas, 4 grandezas e assim por diante. Mas vamos lá. Vamos perceber primeiro se essa é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá. A fábrica, ela tem 40 máquinas, tá certo? Sim. 40 máquinas. Essas 40 máquinas, elas enchem um lote de refrigerante em 480 minutos, tá certo? Então as grandezas são máquinas e tempo. Máquina e tempo, dado em minuto. Foram adquiridas mais 10 novas máquinas. Então eu passo a ter quantas máquinas? 50. 50. Isso vai fazer com que esse lote seja enchido mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Mais rápido. Então vai diminuir os minutos. Só não sei quantos são, mas vai diminuir. Se 40 enche em 480, 50 vai encher em menos de 480. Agora você preste atenção que vai ser inversamente proporcional. Ó. Aumentou o número de máquinas, diminui o tempo. Diminui o tempo. Ó. Então você bote uma setinha sempre apontando do menor para o maior. Bote uma setinha apontando do menor para o maior, quando ela for inversamente proporcional. Se vai diminuir o tempo, então o x é menor do que o 480. Aí nós vamos fazer o quê? Apontar uma setinha do menor para o maior. Aqui é que está o segredo, pessoal. Quando vocês identificam isso, que é inversamente proporcional, você precisa inverter uma das setas para poder apontar tudo para cima ou tudo para baixo. Pode ser aqui, pode ser aqui. Então fica desse jeito, ó. Vamos inverter o x. Fica 40 está para 50, assim como x está para 480. Percebe que foi invertido? Agora os dois apontam para baixo. Sim. 40 para 50 e o x é menor do que o 480, então aponta do menor para o maior também. Aí é só multiplicar cruzado. 50x vai ser igual a 40 vezes 480. 40 vezes 480. 40 vezes 480. 19.200.
19.200. X é igual a 19.200 dividido por 50. Pronto. Agora vai ser 1920 dividido por 5. 19 por 5 dá 3, 3 vezes 5 é 15, 15 para 19 é 4. Baixo 2. 42 por 5 dá 8, 5 vezes 8 é 40, para 42 é 2, baixo 0. 20 por 5 é 4, 4 vezes 5 é 20, para 20 é 0. 384. Então, pessoal, vai levar 384 minutos para encher esse lote, aumentando 10 máquinas. Entendido aí? Deu para entender? Então, a questãozinha de regra de 3, simples, mas é inversamente proporcional, né? Regra de 3 simples, inversamente proporcional. 384 minutos, diminuiu aí. Agora, se um aumenta e o outro também aumenta, não precisa mudar a direção da seta, não. Inverter a posição, não. Professor, Oi. e se a gente não se ligar nesse negócio aí e a gente calculasse assim, qual seria o resultado aí? Dá errado. O resultado dá errado. Se você não inverter, por exemplo, botasse 40x, em vez de botar 50x, ia botar 40x. Aí ia dar uma conta errada. Talvez fosse dar mais minuto do que 480 ainda. Então, o ideal é prestar atenção se as duas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Pessoal, quando ela é diretamente proporcional, elas podem aumentar juntas ou diminuir juntas. Certo? Pode aumentar ou diminuir. Agora, se um aumenta e a outra diminui, aí é inversamente proporcional. Tá certo? Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, quanto maior minha velocidade, menor o tempo. É inversamente. Tá certo? Se eu tenho 10 homens para construir um muro em um determinado tempo, se eu botar 15 homens, esse tempo vai diminuir. Então, aumenta os homens, diminui o tempo. Tá certo? No caso aí seria inversamente. Agora, por exemplo, vai fazer merenda. Vai fazer merenda na escola. Se tem 50 alunos, bota 50 alunos, bota 6 quilos de arroz. 75 alunos, bota 9 quilos. Aumenta os alunos, aumenta o arroz proporcionalmente. Entendeu aí? Aumenta um, o outro também aumenta. E vamos para a última, né? Que é a 20ª. Está em quantos minutos aqui? 1h03 já. Vamos para a última e eu vou deixar... acho que eu não vou nem resolver mais não. Está muito extenso, né? A aula acaba ficando chata. Eu vou só deixar o link. Aliás, vou deixar o TD no grupo para vocês resolverem. Ou na plataforma também. Vamos lá. Questão 20. Evaldo é produtor de morangos e em um determinado dia embalou 9,5 kg da fruta em 19 caixinhas, todas contendo a mesma quantidade em quilogramas. Quantos quilogramas de morango Evaldo colocou em cada uma dessas caixinhas? Então é o seguinte, quantos quilogramas ele tem? 9,5 kg. Ele tem 9,5 kg. E ele vai pegar esses 9,5 kg e dividir em caixinhas, 19 caixinhas. Quanto de peso, de massa aqui deu para cada caixinha? É só ele pegar 9,5 kg, 9,5 kg
e dividir para 19. 19 caixinhas. É aqui onde nós vamos usar a vírgula, ó. Nós vamos usar a vírgula botando para trás e não para frente, já que ela está no dividendo, tá certo? No final a gente bota a vírgula uma casa para trás. Se tivesse aqui, era uma casa para frente. Vamos considerar como se fosse 95. 95 por 19. Considera como se fosse 20. 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. 80. Então vai dar aí, talvez... vamos tentar 5. Vamos tentar um 5. 5 vezes 9 dá 45. Uma pessoa querendo entrar essa hora? É não, né? Ou levantando a mão. Ó, 5 vezes 9 dá 45. 45 para 45 é 0. Bota o 0 e leva 4. 5 vezes 1 é 5. 5 mais 4 é 9. Para 9 é 0. Então, o que acontece? Eu disse que quando a vírgula é no dividendo, ela anda uma casa para trás, não é não? Então, se a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para trás. Aí ela fica aqui. Ou seja, 0,5. Dá meio quilo para cada caixinha. Qual é o item? Item A. Meio quilo para cada caixinha. 9,5 kg distribuído para 19 caixinhas. Entendido? Então, pessoal, eu vou explicar aqui. E não está apresentando a tela, eu acho. Não estou apresentando porque caiu a internet, aí fica sem apresentar, né? Vou apresentar aqui. Pronto. Então, a última questão eu vou explicar novamente, porque houve essa queda aqui de internet, então vamos lá. Evaldo é produtor de morangos e em um determinado dia ele embalou 9,5 kg de fruta, 9,5 kg de morango. Ele embalou em 19 caixinhas. E ele quer saber aqui qual é o peso, né, que vai ficar cada caixinha. Se ele está distribuindo 9,5 kg para essas caixinhas, cada caixinha vai ficar pesando quanto? Considerando aí o peso da caixa. Então é só você pegar 9,5 kg e dividir para 19 caixinhas. Tá aí, ó, 9,5 kg dividido para 19 caixinhas. Foi quando eu falei que se a vírgula estiver no dividendo, você no final vai deslocar para trás a vírgula. Se a vírgula estiver no divisor, você vai botar a vírgula para frente. Professor, e se tiver vírgula no dividendo e no divisor? Você conta quantas casas são no dividendo, quantas casas são no divisor e bota para frente, bota para trás e bota para frente de novo. Quantas casas forem. Ó, considere isso aqui como 95. 95 por 19 dá 5. 5 vezes 9, 45. Para 45 é 0. Bota o 0 e leva 4. 5 vezes 1 é 5. Com 4 é 9. Para 9 é 0. Pronto, aí ficou só no 5. Como tem uma casa depois da vírgula, aí você volta essa vírgula uma casa. Ó. Se a vírgula for no dividendo, você volta essa vírgula. Então dá 0,5. Ou seja, meio quilo em cada caixinha. Entendido aí? Entendido, turma? Ou caiu a internet de novo? Deu para entender? Sim. Beleza, então finalizamos a correção desse TD, tá certo? Eu vou encerrar essa parte de correção e vou só passar mais um TD de 30 questões para vocês para a semana toda. Vocês tentam um dia, tenta 5, tenta 10, o máximo que vocês conseguirem. Quando for na outra semana a gente corrige ele todo, os 30 nessas aulas, 5 aulas. E vamos tentar fazer esse simulado
lá pela sexta-feira, seja com a minha presença ou com a presença de outro professor. Mas vou tentar fazer esse simulado na sexta-feira. Diga. É nesta sexta-feira? É, nessa próxima sexta-feira. É uma tentativa, a gente avisa se for possível. Porque depende aí do É na arrumar os escola? carros para irem buscar vocês. Tem a questão de a Jeane vai na sexta, mas a Marlúcia, aí tem todo um detalhe, né? Pois então, não saia da aula, eu vou só encerrar aqui a gravação, encerrar por aqui e vou enviar no grupo o TD. Vou mostrar aqui para vocês.